Depois deste chamado percurso de concentração, tínhamos a primeira etapa, a etapa de classificação, percorrida entre Aix-les-Bains e Aix-les-Bains, 6 provas especiais de classificação, que totalizavam 96 km para um percurso de etapa de 418 km. Aqui está, Romãozinho, uma situação que você já conheceu em Monte Carlo, bastante neve e gelo. Aqueles regos negros não são o alcatrão ainda a aparecer, pois não? É o alcatrão começar a aparecer. Só que ainda com uma camada de gelo por cima. De gelo por cima, que torna a condução extremamente difícil. Nesta etapa de classificação, a tónica foi o domínio total por parte dos 3 Lancia. Depois da estreia auspiciosa em Monte Carlo, com 1-2 de Toivonen Allen, aqui em Monte Carlo, os 3 carros nos 3 primeiros lugares após as 6 primeiras classificativas. Toivonen, Allen e Biasion. Cá está o novo Citroën 4 rodas motrizes. O Allen ficou a 1 minuto e 5 e o Biasion a 1 minuto e 17. Só depois aparecia o primeiro Peugeot, o do francês Bruno Sabi, a 1,22. Depois o alemão Walter Röll, a 1,42. Só depois o campeão do mundo, no 6º lugar, o Timo Salonen, Peugeot 1,47. E depois Mikola, Mouton e o Malcolm Wilson. No grupo A, o piloto que dominava era o Carlson, com o seu Mazda, enquanto o Bertrand Ballard estava no 2º lugar. Também nesta etapa de classificação, primeira baixa para a Citroën e para o BX4TC de Philippe Van Berg, que sofreu no seu veículo a ruptura de um circuito hidráulico. Também as coisas não correram bem para a Austin Rover, problemas de direção e o excesso de penalização obrigou a que Tony Pond tivesse de abandonar. Este é um princípio de incêndio provocado no Peugeot de Sabi. Ele atrasou-se bastante devido a problemas na caixa de velocidades que estiveram na origem deste princípio de incêndio. Aliás, o mesmo também sucedeu à francesa Michèle Mouton. São etapas já são, aliás, imagens já da etapa comum, que também marcou o abandono do 2º carro da Citroën. Desta vez foi o Jean-Claude Androuet, logo a primeiro troço, em consequência de um despiste. Foi uma etapa com 19 provas de classificação, marcada fundamentalmente pela recuperação por parte da Peugeot, e isto devido a um erro na escolha de pneus da equipa Lancia. A equipa Lancia várias vezes, em algumas classificativas, utilizou pneus com pregos, ao contrário da Peugeot e da Audi, que equiparam os seus carros com os pneus slick. Logo, com o piso seco, sem gelo e sem neve, no asfalto, esses carros revelaram-se muito mais rápidos. Na Lancia, Allen debateu-se com problemas de motor, mais tarde acabaria por abandonar em consequência de um despiste. Toivonen também não esteve particularmente feliz, ele bateu no carro de um assistente, teve de substituir várias peças do seu Lancia. Há pouco vimos o Lancia de Serviá, o velho 037, que conseguiu no final uma bela classificação, mas dizia o Toivonen teve de substituir várias peças, o radiador, e teve, vejam bem, de percorrer cerca de 50 km em apenas 25 minutos. Na Audi, Röll bateu numa pedra, ele perdeu muito tempo, atrasou-se cerca de 5 minutos e baixou na tabela classificativa, que no final desta etapa comum nos apresentava naturalmente uma alteração no primeiro lugar, dada a recuperação da Peugeot e nomeadamente de Salonen, que passou a ter a desfrutar de uma vantagem de 33 segundos sobre Toivonen. O terceiro era outro Lancia, o de Niki Biasion. Afinal, não é só no Rally de Portugal, Francisco Romãozinho, que o público tem um comportamento, e aliás vamos ver imagens exatamente disso, um comportamento incorreto. É verdade, mas estamos neste momento a assistir a imagens do troço Brusé-Brusé, um dos troços decisivos do Rally de Monte Carlo. Normalmente existe tempestades de neve nesta zona, este ano estava excepcionalmente seco, é um troço bastante longo e em que no Planalto se anda muitos quilómetros a fundo.
mas bastante perigosas. Como todos os troços do Rally de Monte Carlo. Aliás, foi aqui que se decidiu, ou pelo menos começou a decidir o Rally de Monte Carlo no ano em que eu participei. Durante a prova bateu-se uma tempestade de neve tremenda e foi extremamente difícil sair daquela zona. No ano seguinte, a prova nesta zona do Brusé foi mesmo interrompida e anulada essa classificativa devido também a um nevão e a um despiste de um concorrente mais atrasado. Portanto, nesta etapa comum, a superioridade dos Peugeot, o tal erro por parte da Lancia, cá está o papel fundamental dos pneus Francisco Mourinho. É verdade, hoje em dia algumas marcas chegam a mudar os pneus no meio dos troços, se vale a pena, troços relativamente longos que se puderem percorrer cerca de 15 km, por exemplo, não trouxe 30 com pneus slicks, pneus racing para piso seco, depois ganham o tempo suficiente para mudar de pneus a meio do troço e meter pneus de neve para a segunda parte, se realmente houver a neve nos segundos 15 km. Já outra fase do rally, aqui vemos já o Lancia, que à partida para o percurso final iria tentar desalojar o Timo Salonen da primeira posição. Toivonen, já o disse, tinha um atraso de 33 segundos e o que é facto é que a Lancia empenhou-se a fundo e a despeito de algumas contrariedades, nomeadamente o abandono do Miki Biasion, que na ligação de dois troços resolveu sair para a estrada com os tais pneus slick. Ora bem, fez duas curvas muito bem, à terceira uma placa de gelo provocou o despiste e consequentemente o abandono do Miki Biasion, que desempenhava um papel de pressão junto de Salonen. Efetivamente, aliás, isso que aconteceu é perfeitamente natural, já que a preocupação que os pilotos têm é montar os pneus adequados para as provas de classificação, o que significa que entre elas frequentemente estão com pneus completamente errados. Como as circunstâncias são difíceis, o percurso é igualmente difícil nas ligações, há com muita frequência saídas de estrada, portanto, entre as provas de classificação. Aqui se pode ver como alguns destroços em consciência dos espectadores, uma situação que infelizmente nós bem conhecemos. Mas regressando, portanto, ao ataque da Lancia e ao comportamento do público, já ali vimos e vamos ver mais vezes o público a arremessar com blocos de neve para a estrada. Isto é uma situação tipo, de facto, os pilotos, os carros nestes sítios estão equipados com pneus racing e aparecem-lhes de repente zonas com cheias de verglas ou de neve mole, frequentemente atirada pelo... Bem visível aqui. Exatamente, atirada pelo público, que provoca surpresa e exige uma concentração e um cuidado muito grande pela parte dos pilotos. Portanto, o Timo Salonen, ainda na primeira classificativa, o Paul de Lamadone, deste percurso comum, ainda conseguiu aumentar o seu avanço sobre o Toivonen de 15 segundos, ficou, portanto, com 48 de vantagem. Excelente esta imagem. Exatamente, o sítio onde eu fiz 3 tete-taque no ano em que participei. Foi aqui, onde nós vimos e vamos ver em repetição a passagem do Audi. Só que no ano em que eu participei estava completamente coberto de neve e durante os tetos bati nos muros laterais, mas não houve qualquer problema. As imagens regressam ao Turini e nós regressamos a este documentário, feito naturalmente à distância, nós que não acompanhámos no local, o Rally de Monte Carlo. No Turini, o Toivonen, apoiado por milhares e milhares de italianos, conseguiu ganhar 24 segundos ao Salonen e reduziu, portanto, a sua desvantagem para apenas 24. Em Puyol, o Toivonen bateu o Salonen por 48 segundos e reassumiu, portanto, o comando deste Rally de Monte Carlo, ficando, nessa altura, com 24 segundos de vantagem. No final da primeira parte deste percurso final, o Toivonen tinha 37 segundos de avanço. Na segunda parte, o diretor desportivo da Lancia, César Fiorio, resolveu utilizar uma tática que resultou em cheio, que foi a de montar sempre no carro de Toivonen o mesmo tipo de pneus, e a despeito das marcas de pneus a serem diferentes, montar o mesmo tipo de pneus do que o Salonen. E porquê que ele poderia fazer isto, o Fiorio? Porque o Salonen iniciava o percurso sempre à frente do Toivonen, 2 minutos, eles colocavam os carros apoiados
aguardavam até aos últimos minutos e só aí, depois do Salonen iniciar o troço, é que montavam os pneus do mesmo tipo para o Toivonen. A jogada deu resultado, chamemos-lhe de jogada, e o que é facto é que na segunda passagem pelo troço de Puyol, tudo ficou resolvido. Os dois carros saíram, como disse, separados por 2 minutos, mas no final da classificativa, o Salonen e o Toivonen cortariam, digamos assim, a linha de chegada colados, o que quer dizer que o Henri Toivonen tinha conseguido ganhar ao seu adversário 2 minutos, mais de 2 minutos, e aí a questão do Rally de Monte Carlo ficou definitivamente resolvida. São já as imagens da chegada ao Mónaco, já as vimos, e agora, na presença do príncipe Renier e do presidente da Federação Internacional do Desporto Automóvel, Jean-Marie Balestre, a consagração, a entrega dos prémios no Palácio de Monte Carlo, do Mónaco. Toivonen Cresto, com o seu Lancia Delta S4, vencedores desta 54ª edição do Rally de Monte Carlo. Pouca gente